Começando mais um programa Ico Thomas Show. Toda semana, entrevistas inéditas e exclusivas com entrevistados super conectados e histórias fascinantes. Inscreva-se no canal. Ico Thomas Show é um oferecimento Vivares Lip Center, Assum Supermercados e Conduz Vale, com apoio de Kia São Motors, Bertrand e Massas Romena. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. Tudo bem, amigos? Começando mais um programa Ico Thomas Show. Obrigado pelo seu carinho, sua audiência. Este programa estamos gravando aqui direto da Kia São Motors, na Avenida Ceará, em Porto Alegre. E hoje bato um papo, entrevisto meu amigo. Olha, eu tenho certeza que vocês vão amar essa entrevista, porque realmente ele estava viajando bastante, não conseguíamos, adequar a agenda, mas agora ele está aqui, amigos, no Ico Thomas Show. Diogo Light, ele foi eleito o melhor cover de Elvis em 2017 e vai nos contar tudo isso. Acertei? É isso? Perfeito. É um prazer estar aqui contigo. Cara, muito obrigado por estar aqui. Eu gosto muito de ti como artista e te acho um cara excepcional. Fora Elvis, assim, temos muitos amigos em comum, falam muito bem de ti. Parabéns pela pessoa que tu é e parabéns pelo trabalho que tu executa com maestria. 2017, então, o melhor Elvis do mundo, é isso? Nos conta um pouquinho da tua história. Então, eu comecei a desenvolver o tributo em 2006, após uma viagem lá aos Estados Unidos, a Memphis. E a partir de 2013, quando eu participei do primeiro concurso da minha carreira, que foi em São Paulo, para eleger o melhor tributo a Elvis da América Latina, que eu com muita sorte me sagrei campeão e pude ter a possibilidade de ir aos Estados Unidos, então, competir. E em 2017 eu venci um concurso chamado Images of the King of the World, que é um mundial, e fui eleito o melhor Elvis. O melhor tributo a Elvis do mundo. Como é que surgiu o Elvis na tua vida, Eu sei que tu é advogado, mas como é que surgiu isso na vida do Diogo? Eu sou muito fã do Elvis desde pequenininho. O meu pai era um grande fã, os meus tios também. Então meu pai tinha vários LPs e dentro de casa a gente escutava Elvis todo o tempo. Eu e o meu irmão, que é um grande fã também. E nós aprendemos a tocar violão, a cantar, então aquela coisa foi muito natural, assim, a gente era muito musical e o Elvis sempre esteve presente na vida da gente e a partir de 2006, então, eu comecei a me dedicar mesmo profissionalmente, então, para desenvolver esse tributo. E essa voz, Diogo, tu estuda, como tu cuida da tua voz? Eu já assisti vários shows, inclusive no Grêmio Náutico União, que é meu clube, todo mundo te ama lá. É incrível ver as mulheres, os homens na beira do palco ali gritando quando tu começa a cantar. Como é que é essa história? Como é que tu faz para cuidar dessa voz? Então, eu acho que a voz é uma marca registrada individual de cada um de nós, Então eu tenho que devotar isso a Deus, o dom de cantar. Mas obviamente que existe uma técnica, existe uma preparação, existe um cuidado para que a gente consiga colocar a voz, até porque para o Elvis cantar daquele jeito era natural, afinal de contas era a voz dele. Agora, para nós colocarmos a voz da mesma forma, a emular o que ele fazia, é uma coisa um tanto quanto técnica e precisa ter um cuidado especial para que a gente consiga executar bem essa tarefa, que para mim é mais difícil do mundo, porque o Elvis, para mim, disparado, foi o maior cantor de todos os tempos. Agora, é incrível, A gente te olha assim, cara,
muito parecido, assim. Tu também acha isso quando tu te olha? Na verdade, não. Eu não me acho nada a ver com Elvis, mas logicamente, como a gente estuda bastante os trejeitos vocais e a forma como ele se portava no palco, né, o carisma que ele mostrava de ter em cima do palco, de dançar e se movimentar, a gente tem que compensar as nossas fraquezas com os nossos pontos fortes, né? Mas, obviamente, quando o pessoal vai ver o show, quer ver a imagem do Elvis. Então, a gente cuida da silhueta. As pessoas querem ter aquela ideia geral de como seria o Elvis em cima de um palco, né? Então, a gente tem que cuidar dos detalhes para que isso aconteça. Quando tu venceu o melhor Elvis do mundo, tinham muitos músicos, muitos artistas ali, e um brasileiro ganhar esse título. Que interessante isso, né? As pessoas perguntavam, tu é do Brasil, como é que é a tua vida? Como é que foi essa história? Então, eu fui a primeira pessoa de não língua inglesa a vencer um concurso desse tipo, né? Uma coisa um tanto sui generis, né? Afinal de contas, nós não falamos inglês e o Elvis, né, culturalmente não tem tantas similitudes com a nossa cultura aqui brasileira, né? Então, obviamente, muitos americanos, muitos canadenses, australianos, ingleses, etc. E um brasileiro ali no meio de todos. Mas eu só tenho a agradecer, desde o início dessa minha ida lá para fora, em 2013, eu só tenho recebido carinho e respeito das pessoas de diversas nacionalidades. Eu sempre soube, né, até porque nós conversamos às vezes por WhatsApp. Tu, há um tempo atrás, antes da pandemia, estava sempre viajando, sim, direto. Às vezes eu ligava, Diogo, tô aqui em Vegas, tô na Austrália, coisa e tal. E logo depois da pandemia, tu mudou algumas coisas, teve outra resolução na tua vida, né? Tu pode contar pra gente o que aconteceu? É verdade. Eu, a partir de 2013, como comecei a fazer mais e mais shows, e principalmente lá fora, teve alguns períodos que eu me vi 6, 7 meses por ano fora do Brasil. Fora de casa? Fora de casa, na estrada, viajando, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Holanda, enfim, Inglaterra. E aí veio a pandemia. Eu retornei em fevereiro dos Estados Unidos, em março as fronteiras se fecharam. Dentro desse prazo de 2 anos muitas coisas aconteceram. Eu adoeci, os meus pais adoeceram. Infelizmente eu perdi o meu pai por Covid. A minha mãe esteve 5 meses hospitalizada e também quase nos deixou. Enfim, após esse período a gente reflete e faz um balanço da vida, o que realmente é importante na nossa vida, né? Então eu decidi dar mais atenção à família, mais atenção às pessoas que me são caras e que eu amo realmente e que eu estava deixando um pouco de lado por estar tão ausente, né? Então a partir desse momento, findada a pandemia, eu decidi fazer o meu tributo mais como hobby. Se a gig é bacana, se o show é bacana, eu vou, faço, volto. Eu tenho feito, fui ano passado a Las Vegas, eu fui à Inglaterra, eu fiz show em Milão, que foi um show muito bacana, com uma orquestra filarmônica, mas eu vou e volto. Vou e volto, a minha base é aqui, é o Rio Grande do Sul. Não fica mais tão afastado de casa? Não me permito mais isso. Achei interessantíssimo. Muito coeso. As coisas os sinais vão se apresentando na vida da gente e cabe a nós interpretarmos eles e fazer o melhor disso, né? Claro, tu continua fazendo shows, mas agora tu seleciona bastante os shows. Exatamente. Temos algo aqui no Brasil? Eu tenho em setembro agora, eu tenho 2 shows em Recife, uma casa que nos acolhe muito bem lá, o Manhattan Café e Teatro. E já ano que vem, algumas coisas em tratativa nos Estados Unidos, vou umas 2 vezes, eu tenho shows provavelmente na Inglaterra, na Alemanha, na Áustria provavelmente. Então eu tô selecionando mais as coisas. Sensacional, amigos. Diogo Light, esse grande artista, né? Foi eleito o melhor Elvis do mundo. A gente podia dar mais uma palhinha, né? Claro. Tu abriu o programa, mas agora uma palhinha pra galera. O que tu quer tocar aí? Vamos ver. Então, a gente estava fazendo músicas antes, mais dos anos 70, algumas dos anos 50. E nos anos 60 o Elvis gravou várias músicas clássicas, e época dos filmes dele, então tem mais umas. A very old friend came by today,
'cause he was telling everyone in town of the love that he just found. And Marie's the name of his latest flame. He talked and talked, and I heard him say that she had the longest, blackest hair, prettiest green eyes anywhere. And Marie's the name of his latest flame. E por aí vai. Cara, é tão gostoso te escutar, é tão maravilhoso. Cara, obrigado. quando tu tá assim em casa, com os amigos, assim, eles pedem Elvis, mas aí tu diz, pessoal, agora eu quero dar uma descansadinha. Então, como é que rola isso aí? Porque aquela todo mundo, coisa. Porque eu quero que tu fique cantando o tempo inteiro do meu lado. Então, quando se tem essa pergunta, normalmente quem é meu amigo mesmo já não faz, porque já me conhece. Agora, quem não me conhece, eu falo assim, bom, tu és médico, eu te mostro uma verruga que eu tenho aqui para te dar a tua opinião ou não, né? É que existe esse preconceito, né? Porque o artista mexe com uma coisa que é entretenimento, é bacana, é festa, então as pessoas não veem isso como algo profissional, né? E eu, obviamente, tenho um preparo, eu preciso aquecer a minha voz, e eu sei que eu posso fazer melhor, então não vou fazer de qualquer jeito, né? Então as pessoas pedem, mas quem me conhece realmente levanta um pouco o pé. Mandar um abraço pro meu grande amigo André Rosa. Nosso grande amigo. Isso que eu ia dizer, André da Romena, que nos apresentou, amigo em comum, né? Foi muito legal, né? Exatamente, o Andrezinho é um cara muito especial, toda a família é muito especial, né? são pessoas do bem e grandes profissionais de muito sucesso. O André que tá do rock agora, tu viu? O André tá tocando muito, tá surpreendendo a todos, mostrando que nunca é tarde para aprender. É verdade, é verdade. Cara, mas é muito bom realmente falar contigo, porque, como eu falei no início do programa, além de notar um artista incrível, assim, a gente sente muita verdade em ti. E isso dá uma alegria da gente conversar com pessoas realmente do bem. A gente nota que tu faz com o coração tudo que tu faz. Eu acho que deve ser assim como advogado também, como artista, como pai, como marido, deve ser assim. Sem dúvida. O meu pai, que foi a grande razão por eu ter começado o Elvis, né, sempre me dizia, vai lá e bota para quebrar, dá o teu melhor, não importa o que os outros pensem, não importa o que as pessoas digam, vai lá e faz o teu melhor e aproveita. Aproveita o processo, te diverte, né? Então eu sempre levei muito isso como lema de vida, né? Então eu me dedico de coração e com muita leveza, com muita tranquilidade a tudo que eu faço. Perfeito, pessoal. Vamos fazer um rápido intervalo aqui no Ico Thomas Show e já voltamos com ele, Diogo Light, ou melhor, Elvis Presley. Já voltamos. Several lonely days and a dozen towns ago, I reached out one night and you were gone. Don't know why you'd run, what you're running to or from. All I know is I want to bring you home. So I'm walking in the rain, thumbing for a ride on this lonely Kentucky back road. Estamos de volta com o Ico Thomas Show, gravando aqui direto da Kia São Motors, na Avenida Ceará, em Porto Alegre, e hoje recebendo ele, Diogo Light, que foi eleito em 2017 o melhor Elvis do mundo, amigos. Ele está aqui dando um show, uma simpatia, um sujeito incrível, além de um grande artista. Nós conversávamos até no break, e antes de começar o programa também, que os amigos do Elvis te conhecem pelo nome. Cara, isso é chique no último, cara. Como é que se deu essa história? Me conta isso, pô. Então, nessas inúmeras andanças aí de festivais e fazendo shows lá, principalmente nos Estados Unidos, eu me vi numa situação uma vez em Nashville, chegando para fazer um check-in no hotel e estava um casal. Existe um apresentador de programas de auditório nos Estados Unidos chamado Wink Martindale. E eu sou muito amigo dele, fiquei muito amigo da esposa dele também, que teve um breve affair com Elvis, inclusive nos anos 60. Ah, mas o Elvis também, né? Beijou gente, né? O Elvis era terrível, E aí ele me chamou, vem cá, eu preciso te apresentar um rapaz aqui.
Aí eu fui apresentado por Jerry Schilling, que era um amigão do Elvis, um cara que morou em Graceland durante muitos anos, né? E a partir de então, quando eu encontrava com ele em shows, principalmente em Nashville lá, ele vinha me prestigiar seguidamente, né? E é um dos caras que se eu cruzar, ele chega: Diogo, how are you doing? Diogo, what's up, man? Que legal isso. Isso deve te emocionar também, né? Ah, muito bacana. Eu nunca imaginei, sabe? A primeira vez que eu visitei a casa do Elvis como um fã, eu pensava, serei grato em ter a oportunidade de regressar aqui alguma outra vez, né? Bom, já me vi mais de 30 vezes visitando a casa do Elvis, né? E muitas vezes, inclusive, a convite de Graceland mesmo. Então, eu vivi coisas que eu jamais teria sonhado. Diogo, tem uma história muito legal, que até tu me contou há algum tempo, de uma senhora, se não me engano, da Austrália, que era muito tua fã, e é uma história comovente. Esse tipo de história que faz a vida ter sentido, né? Tu pode contar pra gente? Claro que sim. Eu sempre tive isso como prestar esse tributo como um chamado de um espírito superior, ou sei lá quem é que planeja a nossa existência aqui na Terra. E eu fiz shows durante 4 anos na Austrália, na região de Surfers Paradise, na Gold Coast, e tinha uma senhora cadeirante que vinha, todos os shows ela ia lá comparecer, a senhora Sharon Morris. Viajava, foi em diversos lugares para me acompanhar, e ela era muito adoentada, volta e meia ela tinha que ser hospitalizada, ficava entre a vida e a morte, melhorava, voltava a me ver, enfim. Teve um ano eu fiz show lá em Surfers Paradise, ela nos prestigiou. Algumas semanas após regressar ao Brasil, a filha dela me contatou que ela estava realmente muito mal no hospital, e alguns dias após ela tinha falecido. E aí a filha dela me disse: Diogo, eu só queria que tu soubesses do seguinte, uns dias antes da minha mãe entrar em coma e não mais regressar, ela estava muito, muito chateada na cama, no leito, já não mais responsiva, e nós trouxemos um aparelho de som e colocamos o teu CD, que ela adorava, para tocar. E eu gostaria que tu soubesses que tu foste o responsável pelo último sorriso que minha mãe deu em vida. Isso arrepia, isso é chocante, assim, mas é uma coisa triste, mas ao mesmo tempo é algo lindo ela ter esse momento contigo que ela amava tanto. Exatamente. Antes. O último sorriso dela foi pensando em ti. Quando eu li a mensagem da filha dela, eu disse: tá aí, essa é a razão pela qual eu faço isso, pela qual me sacrifico de viajar, ficar longe de família, ficar longe das pessoas que eu amo, mas de trazer um pouco de alegria para pessoas que eu jamais conheceria na vida se não fosse através de Elvis. História maravilhosa, emocionante realmente. E em homenagem, né, à dona Sharon, tu podia tocar alguma música que tu acha que ela gostaria, o que tu pode pensar a respeito disso, em homenagem realmente a essa grande fã que tu teve. Ela gostava muito das músicas românticas de Elvis, né? E o Elvis gravou tantas músicas lindas, principalmente nos anos 70, uma delas é essa. Before you go, walk out on me. Take a look around, tell me what you see. Here I stand, like an open book. Is there something here you might have overlooked? It will be a shame if you should leave. Find that freedom ain't what you thought it would be. Por aí vai. Cara, tu tava tocando, eu fechei os olhos assim, fiquei sentindo a música. Realmente, parabéns, tu é um talento. Obrigado. Muito obrigado. Tu deveria, né, deve passar por esta vida aqui fazendo isso também. Porque a gente nota que é um propósito, cara, é um chamado, assim. Já deve ter escutado bastante isso, mas eu sinto isso. É um propósito. É tão difícil no mundo de hoje, infelizmente, é tão difícil levar alegria para as pessoas, né? E as alegrias são tão fugazes, os momentos são tão efêmeros. E tem pessoas que realmente ficam extremamente agradecidas por nos prestigiar por aquela hora e meia ou 2 horas de um show.
que fazem isso tudo valer a pena, todo o nosso esforço do dia a dia valer a pena, porque a gente traz um pouco de alegria para as pessoas. Tchê, eu tava pensando uma história, eu gosto muito de ler livros, né? E eu tava lendo a respeito da vida do John Lennon. E quem escreveu esse livro foi a irmã do John Lennon. O John Lennon também teve uma história trágica, né? Ele viu a mãe dele falecer sendo atropelada. Foi uma coisa assim, trash. Foi criado pela tia, aquela coisa toda. Mas aí, neste livro, ele conta, aí eu fiquei pensando, o Elvis realmente era o cara. Ele contou uma parte nesse livro quando os Beatles foram convidados para ir na casa do Elvis, eles tremiam que nem vara verde. O Elvis foi o precursor, o Elvis foi o start de tudo, do rock and roll, né? Então todas essas pessoas se inspiraram no Elvis, os Beatles. Mick Jagger fala sempre que antes do Elvis não tinha nada. Bom, enfim, o Elvis foi o primeiro grande popstar de renome mundial, foi o primeiro fenômeno mundial da música, sem dúvida alguma. Se tu pudesse falar algo que ele errou, o que tu acha que seria? Porque o final não foi um final tão interessante assim, que até causa assim uma tristeza na gente pensar, né? Infelizmente o Elvis não estava cercado de pessoas com mais luzes, vamos dizer assim, com pessoas mais instruídas e com melhores intenções também. O Elvis, amizades. Os parentes, as pessoas que circundavam o meio do Elvis eram pessoas que eram mais tomadores do que provedores, se é que tu me compreendes. Então o Elvis se viu muito ilhado, muito sozinho também nos últimos anos de vida, e uma série de escolhas que ele teria feito, pessoal e com relação à carreira, ele não teve a guarida, ele não teve o suporte necessário das pessoas com as quais ele realmente se importava na vida. E não era tão simples assim também, né? Porque ele estava no olho do furacão, né? Exatamente. Muito sucesso, muita viagem, muita coisa. E ele, ao mesmo tempo, também era um cara um pouco complicado de se lidar. Ele era um cara um pouco genioso, ele tinha suas ideias bem firmes, então poucas pessoas tinham ascendência sobre ele. E poucas pessoas tinham o respeito dele, né? O suficiente para serem ouvidas, né? Enfim, infelizmente... Ele teve a trajetória dele, ele teve o papel dele nesse planeta, que foi grandiosíssimo. A gente está aqui 40 e poucos anos após o seu desencarne, falando dele, levando a música dele adiante. Mas realmente é uma lástima, porque ele tinha muito mais para dar para esse mundo, com certeza. Diogo, estamos encerrando o programa. Eu quero agradecer novamente muito a tua presença aqui. Tu é um cara muito legal. Como eu te falei, o teu trabalho é lindo. Mas eu te acho um cara muito legal como ser humano, assim. Querido. Tem uma energia boa, um cara do bem, assim, ó. Quero ser cada vez mais teu amigo, assim, que tu é um cara que agrega, eu tenho certeza. E parabéns pelo teu trabalho, cara. Tu é um artista completo, o que tu faz é sensacional. Bom, o mundo reverenciou o Diogo quando ele, em 2017, foi eleito o melhor Elvis do mundo. Muito obrigado pela tua participação, eu sei que tu corre bastante, tinha um tempo para vir aqui e eu fico muito lisonjeado com a tua presença aqui, tá? Querido Ico, eu que agradeço, tu és um mito para mim, te agradeço, querido. Muito obrigado mesmo, tá? Valeu? Valeu, querido. E vamos encerrar o programa com, né? Claro. Com uma música, né? Caught in a trap, I can't walk out. Because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I'm saying. We can't go on together with suspicious minds. I know we can build our dreams on suspicious minds. So if an old friend I know stops by to say hello, would I still see suspicion in your eyes? Here we go again.
asking where I've been. You can see your tears are real, I'm crying. We can't go on together with suspicious minds. I know we can build our dreams on suspicious minds. All I got left survive, oh no. Oh, dry the tears from your eyes. Ico Thomas Show é um oferecimento Vivar Sleep Center, Assum Supermercados e Conduz Vale, com o apoio de Kia São Motors, Bertran e Massas Romena.